Nós, nesse mês que estivemos a estudar, recordar sobre a prece, sobre a oração, nós entendemos por bem termos como último tema do mês as instruções de Allan Kardec aos espíritas. Mas para isso é importante que nós possamos falar de Allan Kardec. Para aqueles que não sabem, Allan Kardec, que de profissão era professor, um grande estudioso de diversas áreas e que durante muitos anos da sua vida ele não se dedicou ou não teve assim grande contato com a realidade dos fenômenos espirituais, até que em certa altura a sua atenção é despertada por amigos, pessoas de boa índole, pessoas sérias, que começaram a comentar, a lhe narrar o contato com os espíritos. Ele, como tinha um certo conhecimento, muitas daquelas ocorrências ele dava uma explicação natural. Era um profundo conhecedor, por exemplo, do magnetismo, tá? E isso não o arrastou de uma hora para a outra acerca dos fenômenos espíritas. Depois de muito estudo, de muita observação, ele elabora obras, elabora livros, né? O primeiro deles, que é o Livro dos Espíritos, que é fruto da sua experiência de contato com os espíritos, tá? E nós encontramos um material que achamos muito interessante, porque é o próprio Kardec que vai nos narrar, né, nesse filme, porque isso foi elaborado para comemorar os 200 anos do nascimento de Allan Kardec, no ano de 2004, e para podermos compreender melhor, né, a sua atividade e a sua ligação com os fenômenos espíritas, para que mais à frente Kardec possa se dirigir não ao público em geral, mas dirigir-se aos espíritos. Então nós vamos ao filme. Sim. Pode diminuir essas duas luzes, se faz favor, Sr. Jaime? Ok, só um bocadinho, você acha? Ok, vamos mais para trás um pouquinho. Aqui. Tá bom, aí. Pode. Vocês vão ouvir Allan Kardec, tá? Século XIX, Paris. A luz aqui da frente, se faz favor. Ok. A do salão também. Tá melhor? Ok. Vamos então ouvir Kardec. Século XIX, Paris. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Nós observamos a luz, por favor. Vocês ouviram 1854. E foram lhe falar das mesas girantes. O que eram as mesas girantes? Nos cafés,
nas salas de chá de Paris, a sociedade se reunia para assistir as mesas e as cadeiras mexerem-se. Aquilo era uma diversão, um entretenimento, um gozo, uma ocupação de tempos livres. E disseram para ele: sabe, professor Rivaio, as cadeiras e as mesas podem ser mobilizadas. Ele não se surpreendeu com nada disso, porque ele conhecia muito bem o magnetismo. Através da força magnética era possível se mobilizar objetos inertes, uma vez que as mesas e as cadeiras não têm cérebro para poder agir, né, a seu bel prazer. Até que ele vai se encontrar com esse senhor Fortier. Faz favor, luz. Ok, vamos lá. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Ele estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. E me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. A luz, por favor. Vocês viram? Ele foi conversar. Não se viu demovido de caminho. Conhecia o magnetismo, que é uma das coisas, né, que é possível fazer com que os corpos inertes se movimentem. Teve mais dúvida ainda. E pela primeira vez lhe falaram sobre a intervenção dos espíritos. Mais dúvida ele teve. E a partir daqui, ele vai receber um convite para assistir a primeira sessão de fenômenos espíritas. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plane-Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Só um bocadinho, luz, por favor. Vejam bem que os médiuns estão de mãos dadas. Ou, em alguns casos, sentavam do lado, abriam os dedos e achavam que precisavam tocar, para que aqueles que estivessem à volta da mesa fizessem a dita corrente espiritual. Mais tarde, nos seus estudos, Kardec vê que isso não tem importância nenhuma. Não há necessidade de ficar agarrado, fazer corrente. A corrente é psíquica, a corrente é mental, tá? Quando ele fala da escrita, da imperfeita escrita, porque os espíritos inicialmente pegavam uma cestinha de vime, amarravam um lápis, colocavam papel e o lápis se movia, fazendo ali o seu ditado.
escrevia a mensagem. Depois eles descobriram que era mais fácil. Se o médium segurasse o lápis automaticamente iria trazer a mensagem. Vamos ver que ele está assistindo aqui a sessão. Luz de vela, século XIX, tá? Vamos lá. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam... Olha que interessante as observações que ele faz a seguir. Os espíritos, não sendo nada mais do que as almas dos homens, nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. Simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provaria a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes. Se assim podemos nos exprimir. Perceberam? Se existe um mundo, vamos conhecer melhor como é o estado de vida neste mundo. E nós vamos acompanhar agora, tá bem? O momento em que ele vai a uma outra sessão prática, só que agora ele dialoga com os espíritos, tá bem? A médium em transe, vocês vão observar, tá? No caso aqui, através da psicofonia, o espírito transmite à mente do médium o pensamento. O médium capta o pensamento do espírito e fala, e traduz. No ano seguinte, em 1856... Vejam como esse homem trabalhou. No ano seguinte, 1856, lançamento do Livro dos Espíritos, 1857. Vamos lá. Passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Custão. Eram sérias essas reuniões, que se realizavam com ordem.
As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano, todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Esse primeiro livro dos Espíritos tinha pouco mais de 500 perguntas. Viram a observação dele? Meu trabalho estava pronto. Lançamento do Livro dos Espíritos. Só que ele foi perguntando, foi questionando, foi querendo saber mais, foi querendo compreender mais, e aí vieram as obras. Livro dos Espíritos. O que este livro trata? Quem sou? Quem sou? O que eu sou? E nós, vulgarmente, nós somos espíritos. Não, mas eu estou aqui, eu tenho esse corpo físico. É um empréstimo material. Você é um espírito imortal, né? Então, o Livro dos Espíritos é um livro que trata de filosofia, tá? Mas tem a seguir o Livro dos Médiuns que ele nos trouxe, que é um livro de ciência. O que sinto? Eu sinto arrepio, eu tenho dor de cabeça, eu vejo os espíritos, eu me sinto apoquentado, eu me sinto incomodado, né? Os espíritos fazem barulho lá em casa, fazem isso, fazem aquilo. Então, que é também o guia dos experimentadores e dos médiuns, o Livro dos Médiuns. O Evangelho. Por que sofro? Por que eu nasci na família que nasci? Por que eu tenho um pai assim? Por que eu tive uma mãe que me abandonou? Por que eu sempre vivi em penúria? Por que eu não consegui ultrapassar esse trauma? Por que eu tive que... Todas essas questões da vida, né? Ai, na minha família acontecem muitos acidentes, né? Mais de 15 pessoas na minha família tiveram acidente. Todos os acidentes deixam mazelas e deixam sequelas. Por que isso acontece, né? Aquele grupo de espírito está comprometido com aquela situação. O Evangelho segundo o Espiritismo. Por que sofro? Também veio depois o céu e o inferno. Para onde vou? Após a morte, para onde que nós vamos? Vamos para o céu? Vamos para o inferno? O que a doutrina espírita chama de céu, inferno e purgatório? Quando céu, inferno e purgatório são estados de consciência. Tem muita gente que está na terra e está no inferno. E tem muita gente que está na terra e está no céu, está em paz. E a quinta obra, a Gênese, de onde vim, né? Compreender a formação do planeta Terra, compreender a gênese planetária e tudo mais. Então, esse homem trabalhou direitinho. Desde o momento em que ele tem contato com os fenômenos espíritas, frequenta as sessões,
colhe os depoimentos sem gravador, vocês viram? Sem gravador, sem vídeo, tudo escrito, à luz de vela, tendo que colocar óculos ali, ó, para apontar aquilo tudo. O trabalho que ele teve, não é? Com a mesma pergunta ele fazia, como ele disse aqui, através de 10 médiuns, até obter a resposta que seria mais precisa dos espíritos. Quando vocês pegam as obras de Kardec, vocês vejam assim embaixo, nota. Sabe o que é aquilo? É a observação dele, que ele dizia que era no silêncio da noite que ele ia acrescentando as suas observações. Então, né, por volta dos 50 anos, e mais ou menos em 15 anos ele cumpriu a sua missão e retornou para o mundo espiritual. Tá? Então, depois disso, depois de entrar em contato com o fenômeno dos espíritas, fundar a Sociedade de Estudo Parisiense, depois de lançar a Revista Espírita, que era um órgão de divulgação, ele começa a viajar, tá? E ele vai a Lyon, tá? E Bordeaux, e ele começa a reunir-se com confrades espíritas. A doutrina tinha chegado, as pessoas começaram a ler e interessavam, formavam-se os núcleos espiritistas e Kardec vai visitar. Quando ele visita, o que ele acaba por encontrar? Ele acaba por encontrar que havia uma certa diferença no comportamento dos espíritas ou dos simpatizantes das ideias espíritas. Em outras palavras, nem todo espírita era igual. Cada um tinha uma determinada postura. Então, nessa reunião que ele tem com os espíritas, tá? Tem um livro, para aqueles que tiverem a curiosidade, Viagens Espíritas de Kardec, em que vai narrando todas essas suas vivências. Ele classifica em 3 categorias dos que adotam as ideias espíritas. Olha aqui as 3. Vamos ver aonde que a gente se encaixa. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações. Entendamos por fenômenos as manifestações dos espíritos. Abro aqui um parágrafo. Há pessoas que amam, adoram. Você olha até o espírito se comunicando, a pessoa corre. Ah, eu quero ver. Ah, eu quero ouvir. E tem outros que correm para o sentido contrário. Tem um espírito ali, foge no sentido contrário. Eu não quero ver, eu não quero saber, não me conta, não me fala, né? Tem medo, tem pavor, né? Então, no primeiro grupo estão os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma consequência moral. Ou seja, bem, se são os espíritos, é a alma dos mortos que está falando, que está se comunicando, que está escrevendo, pronto, já assistiu o fenômeno, acabou. Segundo, os que veem o lado moral, mas aplicam aos outros e não a si próprios, né? Então eu ouço um espírito falar, que pede vinho, que está com a garganta seca, que não consegue ficar sem um copo, que por favor lhe atendam a necessidade. E eu digo assim, esse é beberrão igual aquele que eu tenho lá em casa. Olha só. Compreende que a morte não lhe tirou o desejo de álcool, mas não aplica a si. Aplica ao familiar que ainda bebe, que ainda se embriaga. Porque se aparecer às vezes um que tem um comportamento muito semelhante ao nosso, por vezes nós aplicamos aos outros. Né? Se o espírito aparece, eu falava muito mal da vida alheia, eu criava muito fofoca, eu criava muita crítica, né? E a pessoa às vezes tem uma língua comprida, mas não entende que aquilo se aplica a si, né? Os que aceitam para si mesmo todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Então, nesse grupo aqui, levanta o braço quem pelo menos uma vez na vida, não precisa ter visto muito, uma vez na vida
já teve a oportunidade de presenciar um fenômeno espírita? Um fenômeno. Levanta o braço, por favor, só para me ter uma ideia. Nossa, mas é muito pouco, gente. Ok. Porque aí inclui quem já ouviu barulho, que não era de causa física, tá bem? Quem já viu intervenção dos espíritos? Quantos jovens aí que se envolvem em jogo do copo? Acham aquilo uma graça, porque o copo se movimenta, o copo mexe as letras, e com quem eu vou casar? Aí vem lá, junto o J, é o O, é o João, o nome dele é João, vou procurar um namorado com o nome de João. As pessoas ficam com essas coisas pueris, que Kardec não tinha. Kardec não tinha. Então, as pessoas que às vezes já presenciaram a psicofonia, o espírito a falar através do aparelho vocal do médium, a psicografia, os médiuns escreverem, tá? Fenômenos físicos, tá? Então, há pessoas que mesmo dizem, não, eu preciso presenciar um fenômeno, né? E outros que dizem assim, eu não preciso nada. Poupem-se os espíritos que eu não quero ver, eu não quero ouvir, eu não quero saber, tá? Então, dos que presenciam manifestações, tá? Esse é o grande ensinamento da doutrina dos espíritos, a consequência moral. Porque toda vez que eu presencio a comunicação de um espírito com um determinado problema, a atitude do espírita, daquele que dialoga com o espírito, a atitude do médium, porque o médium, vocês viram, o médium está em transe, mas a grande maioria dos médiums são médiums conscientes. Após o transe, eles se lembram daquilo que o espírito falou pelas suas bocas. Os médiuns de psicografia procuram aplicar aquela problemática à sua vida. Aparece um espírito agarrado ao terreno, aos marcos de terreno, porque a casa é minha, porque o terreno é meu, quem foi que tirou os marcos, porque eu não vou pegar fulano, porque... E eu, ao invés de dizer assim, coitado, que desgraçado, morreu e não larga os bens terrenos, né? Deixa para os herdeiros. Olha só. Eu posso olhar para o espírito e dizer assim, será que eu sou agarrado? Será que eu sou apegado demais? Será que se eu morrer hoje, em relação aos bens materiais, eu estarei à vontade? Ou estarei me comportando igual ou pior àquele espírito que se comunicou? Isso é a consequência moral. Nós estamos aprendendo sempre com os espíritos. Segunda classificação. Os que veem o lado moral, mas os aplicam aos outros e não a si próprios. É muito comum a gente encontrar espírito que descobre o obsessor do familiar, né? Ah, esse espírito apareceu, era muito mandão, tratava muito mal. Deve ser o obsessor do meu marido, né? Um espírito mau, né, que trata mal, deve ser o obsessor do meu marido. Deve ser o obsessor do meu filho, porque era um malandro, não queria trabalhar, ele também não quer trabalhar. Olha só, a gente encontra obsessor para todo mundo, menos para a gente. Já viu? Então a segunda classe é essa. Agora vejam o que Kardec diz acerca dele 12 anos depois de trabalho na doutrina espírita. Acerca da sua significância, tá? Ou seja, 3 anos antes dele morrer. Olha o depoimento que ele dá. Deus me guarde ter a presunção de me julgar o único capaz, ou mais capaz que qualquer outro, ou o único encarregado de cumprir os desígnios da providência divina. Kardec tinha a lúcida noção que ele foi escolhido pelos benfeitores espirituais, pela falange da verdade, para reunir toda aquela gama de conhecimento, elaborar e editar as obras espíritas. Não. Tal pensamento está longe de mim. Nesse grande movimento renovador, tenho minha parte de ação. Só falo, pois, do que me concerne, mas o que posso afirmar, sem vã jactância, é que no papel a mim incumbido, nem a coragem nem a perseverança me faltarão. Kardec ficou doente, Kardec teve dificuldades de trabalho, dificuldades de emprego. Jamais falhei.
E hoje, que vejo a estrada iluminar-se de maravilhosa claridade, sinto minhas forças aumentadas. Jamais duvidei. E hoje, graças às novas luzes que a Deus aprouve dar-me, estou certo. E digo a todos os nossos irmãos, com mais segurança do que nunca, coragem e perseverança, porque brilhante êxito coroará nossos esforços. Você vê que é um depoimento muito humilde. É um depoimento em que ele se apequena, em que ele reconhece que ele poderia até ter falhado, não ter conseguido atingir os objetivos da sua tarefa. E, na terceira parte, os que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Todos nós vamos caminhar para esse estado. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos caminhar para esse estado, em que os fenômenos espíritas terão uma capacidade, uma profundidade moral, que aquilo será a nossa forma de estar, a nossa forma de viver, de se relacionar com os outros. E aí Kardec escreve, se você quer reconhecer o espírita, tá bem? O espírita, ele é reconhecido por algo de profundo e marcante, que se chama transformação moral. O que é isso? É você ser uma pessoa melhor do que você mesmo antes e após ter conhecido a doutrina espírita. Olha o que Kardec grafou. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E muitos dirão assim, bem, eu acho então que eu não sou um verdadeiro espírito. Por quê? Porque eu ainda tenho muito defeito. Quem de nós que não tem? Todos nós ainda temos. Todos nós, uns mais, outros menos. Uns que a gente diz assim, olha, tenha paciência. Esse, eu sei que eu como demais, eu sou muito glutão, eu abuso muito, esse eu vou deixar para outra reencarnação. Olha só, né? Não, esse me incomoda, eu sou uma pessoa, olha só, exame de consciência. Eu sou uma pessoa irritada. Se me ultrapassam num lugar na estrada, eu vou atrás, eu buzino, eu pisco as luzes, eu quero abaixar o vidro do carro, eu quero falar nomes impróprios, eu quero brigar, eu quero discutir. Eu sou irritável. Olha só. Não, eu não sou irritável, não. De vez em quando eu me altero. Não, eu sou irritável. Eu tenho que procurar ser uma pessoa mais pacificada. Olha só. Eu reconheci que sou. Então eu começo a me trabalhar. Eu começo a fazer um esforço. Eu fico irritado quando mexem nas minhas coisas. Aí eu chego em casa e a mulher arrumou a casa. E eu vou procurar pelas coisas. Cadê o meu livro que estava aqui? Cadê os meus documentos? Cadê? Quem foi que tirou? Como que faz isso? Mas eu olho, vejo que mexeram nas minhas coisas e já digo assim, meu benzinho, minha fofura, você, querida, deve ter se distraído e tirou do lugar as minhas coisas. Olha só, já é transformação moral. Lá pela 10ª vez, eu chego destemperado e ajo da mesma forma. Quem tirou minhas coisas daqui? Quem convive com a gente olha e diz assim, você já estava muito melhor. Deve ter algum obsessor aí. Deve ter trazido alguma coisa ruim com você. Olha só. Por quê? São passos de transformação moral. Todos nós temos disso. Nós estamos na Terra. Mas eu esperava pela angelitude. Ok, mas nós ainda temos que caminhar até lá. Às vezes, quando a gente se surpreender numa atitude assim, fala assim,
já metiu o pé na poça. Você começa a rir de você. Você fala assim, gente, mas eu sou destrambelhado mesmo dos nervos, eu sou irritado mesmo, eu sou nervoso, eu barafusto por tudo e por nada. Olha só, você está reconhecendo. Aí você ora. Nós falamos esse mês inteiro em oração. Como é que eu vou rezar? Você fala, Senhor, eu sou tão atormentado, não sempre, de vez em quando, mas eu sou tão atormentado. O Senhor poderia me ajudar através dos meus anjos de guarda. Olha só, eu vou lá no centro, eu ouço aquelas coisas, eu aprendo tanto. Eu queria tanto ser uma pessoa melhor. Olha só, é transformação moral. Porque quando diz assim, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, muito provavelmente a grande maioria de nós ainda não se transformou. A gente está na segunda parte da frase. E pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Todo mundo que está tentando se melhorar já está no caminho de ser o verdadeiro espírita. Fala assim, ai que bom, ai eu fico mais aliviado. Eu já ando no centro espírita há 10 anos, pensei que não tinha evoluído nada, né? Eu já sou médium há 30, pensei que nunca tinha dado um passo à frente, não é assim? Mas todos nós melhoramos. Então, esse Kardec era fora de série, né? Tenhamos de convir, esse Kardec era fora de série. Em 15 anos, elaborar tudo isso e nos deixar. Então, ele também, depois que ele teve com os espíritas, ele viu que os espíritas, às vezes, eles tinham atrito, eles tinham pontos de vista diferentes, eles tinham divergências. Aí você sabe o que ele fez? Aí ele nos ensinou assim, bem, acerca das dissidências de grupos, tá bem? Se eles tiverem que ter alguma competição, que essa competição seja sendo mais caridoso e mais benevolente. E isso ele escreveu um tópico no livro dos Médiuns sobre rivalidade entre as sociedades. Eu fico pensando assim, se Kardec, né, foi 15 anos, desde que ele elabora a doutrina, em 15 anos, deu para os espíritas da época se desentender, não é assim? Para ele colocar esse apontamento no livro dos Médiuns, né? Quer dizer que quanto mais tempo nós tivermos, né, mais chance, mais suscetíveis nós estaremos. Isso é consolador. Isso é consolador, tá? E depois foi feita uma pergunta ao espírito Erasto. Erasto é um dos espíritos que fez parte da falange da verdade. Então, ele dá uma mensagem que é missão dos espíritas. Depois, quem quiser lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo vai ler a missão dos espíritas. E aí foi feita uma pergunta, que o Evangelho é um livro muito de dissertação, tem poucas perguntas, mas tem lá essa. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Olha a resposta do Espírito Erasto. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Tá bem? Então a gente vê que temos na doutrina espírita, tá, todo manancial que pode nos trazer ao coração. E nós procuramos, né, nessas observações de Kardec, né, ver a importância. Será que nós já nos perguntamos qual é a importância do conhecimento espírita na minha vida? Qual é a importância, se é que tem importância, do conhecimento espírita na minha vida? O que é que eu tenho feito deste conhecimento? O que é que eu tenho feito desse conhecimento? O que é que eu tenho conseguido aplicar no meu dia a dia desse conhecimento?
Porque muitos de nós não estarão com algum gênero de vínculo específico com essa ou com outra casa espírita. Mas não tenhamos dúvida, o conhecimento todos nós já temos. Nenhum de nós vai poder dizer assim: eu não sabia que a vida continuava. Eu não sabia que a morte era apenas uma transformação. Todos nós sabemos disso. Mas eu não queria acreditar nisso não. Certa feita uma pessoa disse assim: olha, eu gosto tanto de vir aqui ao centro espírita. E eu lhe disse: eu também gosto. Vê-se, nota-se. Falei: pois é, mas eu tinha tanta vontade que tudo isso que a gente aprende aqui fosse realmente verdade. E eu lhe respondi assim: é claro que aquilo não foi meu, né? Foi inspiração dos amigos espirituais que estavam próximos. E eu tinha tanta vontade que você se certificasse dessa realidade antes de voltar para o mundo espiritual. Porque constatarmos tudo isso que o Espiritismo ensina a todos nós do lado de lá, ainda é um momento. É sempre um momento para o tempo de Deus. Mas nós, se tivermos que realizar na Terra, utilizando um corpo físico, nós vamos precisar renascer num corpo novo. Nós vamos precisar voltar aqui outra vez. Você já parou para pensar que você pode não ter a bênção de reencarnar em Portugal, que tem quase uma centena de centros espíritas? Que você pode reencarnar numa terra, num país em que nunca vai chegar ao seu conhecimento as maravilhas que a doutrina espírita nos traz? Você pode reencarnar numa terra, num país em que seja proibido adentrar acerca do conhecimento espiritual. Essa é que é a grande questão. A gente esperar a vida passar, desencarnar, chegar do lado de lá, para dizer: ih, não é que é mesmo? Eu vou pensar logo: gente, se eu quiser contactar a família, eu tenho que me orientar do lado de cá. Onde é que eu vou procurar um centro? Muito provavelmente não para apenas transmitir informações à família, mas para receber socorro, porque nenhum de nós garante que vai chegar bem do lado de lá. Allan Kardec, como nós somos agradecidos a ti. Queridos benfeitores espirituais, como nosso coração se enche de júbilo e de paz. Nesse mês, que é o mês que nós dedicamos à oração, para encerrar, eu trouxe uma mensagem. Quem quiser depois se debruçar sobre cada uma dessas obras, delicie-se. Essa mensagem foi recebida aqui na instituição e foi um benfeitor espiritual que ainda conserva, ou pelo menos fez questão de assim assinar, como um religioso da sua última experiência. E o título da mensagem psicografada são Lições Sublimes. Eu vou ler e já não comentarei mais nada. A gente deixa que as gotinhas de luz sedimentem assim na terra dos nossos corações o que esse benfeitor espiritual nos fala aqui sobre as dificuldades
e sobre a oração. Lições sublimes. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso. Unamos nossos esforços e nossas vontades para que possamos receber as bênçãos vindas do céu. Meus queridos filhos, a mensagem que vamos transmitir está resumida nas palavras que grafamos logo no início: esforço e vontade. Eis o poder e a chave de todos os problemas que vos afetam. As intempéries da vida, por vezes tão desastrosas, devem ser encaradas com calma. Caso contrário, podereis cair na desestruturação do pensamento e do agir sadio. Se estáis na terra, é porque ainda precisais de corrigir falhas do ontem e até mesmo do hoje. Mas isso acontece com qualquer ser humano. O sofrimento físico ou moral não é exclusivo para este ou aquele. Não, meus filhos. A determinada altura das vossas vidas, essa tempestade vos visitará com uma finalidade. Se souberdes aceitá-la e vivê-la com resignação, a dor será amenizada. Isto porque estáis receptivos à ajuda espiritual. Se fizerdes oração, se partilhardes a situação com as forças divinas, elas operarão no problema que vos afeta. Se entrardes em desespero, construís uma espécie de barreira que, por mais que a espiritualidade amiga queira ajudar, não consegue. O desespero é força destrutiva, obsessora e aniquiladora de qualquer processo menos bom que vos atinge. Portanto, em primeiro lugar, aceitai com resignação a situação difícil do momento e então depois orai. Entregai-vos nas mãos do Pai Celeste, porque Ele sempre ouve a súplica dos seus filhos. É assim que se operam os milagres, meus filhos. E os milagres sois vós, que os fazeis ao aplicardes a fé acima de tudo. Não hesiteis na crença cristã. Cristianizai-vos. Se vos entregardes ao desespero, além de não conseguirdes o restabelecimento, dais acesso aos miasmas, que afetarão o corpo físico e mesmo o perispiritual, e outras doenças aparecerão. O desespero provoca a tão falada depressão, que não é mais do que uma ocupação indevida de entidade das trevas que se comprazem na destruição da felicidade. Já o nosso Mestre Jesus desviava esses obsessores dos irmãos, num estado de doença física e até mesmo mental. Lede o Evangelho e ides encontrar passagens em que Jesus ordenava a essas entidades malévolas para se afastarem. Com tudo o que já transmitimos, queremos reiterar: aquietai o vosso coração e, com calma, aceitai a situação, partilhando-a com as forças divinas. Orai sempre, mesmo que o problema ou doença não revele melhoria. A oração é bálsamo, é energia que envolve, dando vitalidade e proporcionando a cura ou o bem-estar. Não receiem, meus queridos filhos, porque a vossa oração será sempre ouvida. Guardai um tempo para, em silêncio, vos elevardes ao Pai Criador ou a um missionário do Senhor da vossa crença religiosa, e falai com esse Ser Supremo e Magnânimo do problema que vos afeta. Fiquem na paz e no amor da Pleiade sublime que espera a vossa abertura para a restauração. Escancarai as portas do coração sem desespero. Sois ainda o vosso Frei João. Vamos fazer a nossa prece.
envolvidos nessa psicosfera de paz, alegria e renovação para as nossas almas. Agradecemos a presença dos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, espíritos protetores, amigos, alguns deles familiares, em condições de nos socorrer diante das dificuldades que atravessamos. Querido amigo Jesus, na alegria dessa noite, Senhor, nós te agradecemos o dia que se foi, o pão, o teto, o lar, a família, os amigos, o trabalho, o descanso, a vida, enfim. Agradecemos-te, Senhor, as lições abençoadas, esse pão espiritual, essa água da vida, que vem nos saciar as dúvidas e as questões pertinentes da alma. O mundo, a terra, nos oferece tantos bens materiais, tanto conforto, tanta distração, tanta ocupação, tantos passeios. Mas a sede ou a fome de que nossas almas têm e precisa, ela é de natureza espiritual. E por isso nós aqui estamos. Porque muitas das vezes, tendo tanto, sentimos-nos ainda assim tão vazios, saudosos, necessitados de colo para as nossas dores, a dor que nos vergasta pela partida de um coração querido, a esposa, o esposo, o filho, a mãezinha ou o avôzinho. Nosso coração sofre, Senhor, porque almejamos paz e alegria junto dos nossos e nem sempre encontramos esse clima de paz. Nós te pedimos, Senhor, o medicamento espiritual do corpo e da alma. Rogamos-te que todos os sacrifícios que fazemos para nos colocar em condição de saúde ou de melhoria sejam bafejados pela ação do mundo maior a nosso favor. Dai-nos força e coragem para vencermos as doenças e os estados mentais perturbadores, a ansiedade que nos consome, a tristeza sem fim, ou desespero em que por vezes questionamos o valor da continuidade da vida. Vem, Jesus amigo, bafejando de alegria nossos dias, permitir que as nossas tarefas sejam preenchidas na alegria de te servir, de te entregar do nosso tempo, do nosso pensamento, das nossas ações. Ó Jesus amigo, eis que te agradecemos pelos corações generosos que nos sustentam
na escalada da vida, mas deixa-nos orar também, conforme tu nos ensinaste, por aqueles que eventualmente tenham para conosco sentimentos de animosidade, ou que eventualmente considerem-se nossos inimigos ou adversários. Vem, Jesus amigo, fortalecendo nossos passos, a fim de que não desperdicemos o tempo precioso da reencarnação atual. Guarda-nos assim, ó Mestre, hoje e para todo sempre. Sê conosco, ó Senhor.